Santo Deus, quero pedir a sua presença, a sua condução nesse estudo, que o nosso eu todo, completamente, integralmente seja esvaziado, para que o teu Santo Espírito seja o único condutor e direcionador da tua palavra, do entendimento, do teu querer. Em nome de Jesus. Bom, então, a gente veio estudando aqui Efésios 4, 5, e vem falando muito do comportamento, né, do fruto da luz, da obra das trevas, né? Paulo vem pedindo a exortação à santidade, ele vem, na verdade, conduzindo o, o, o povo, né, a um tipo de comportamento, né? Então, aqui ele vem conduzindo o povo de Deus a um tipo de comportamento para a santidade, né? Para não ficar falando coisas sujas, coisas promíscuas. Ele, inclusive, coloca aqui coisas em relações a questões sexuais, para não ser avarento, para não ser idólatra, enfim, ele vem dando uma lista, né? E para procurar Deus, aí ali no verso 15, Efésios 5:17, ele coloca ali, né, um padrão, basicamente ali, né, de como o cristão deve viver, que é sempre não tomar vinho, né, estarmos com o Espírito de Deus, cantar louvores, falar coisas que edifiquem, né, isso sujeitar a Cristo. Então, depois dessa orientação, ele começa ali o lar cristão, marido e mulher. E eu vou pedir a vocês, a Maiara, por gentileza, a leitora oficial, se possível, que possa ler ali Efésios 5:22 ao verso 33, que é quando acaba o capítulo 5. Então, vamos lá. Esposos e maridos. Seja obediente uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Aqui, o que que eu vejo, pessoal? Nesse verso, eu acho que esse daqui é um dos versos mais utilizados para colocar na questão conjugal, né, de papel da esposa e do marido. Aqui como eu falei para vocês, né, eu tenho muita dificuldade de, de me colocar muitas vezes no papel da esposa, já tive bem mais, né, porque eu sempre fui uma pessoa que liderou, já tem a minha
a minha personalidade por si, né? E, peraí, vocês estão me vendo, pessoal? Aqui. Eu Ai, não. pronto. Eu tô Já tem a esperando. minha personalidade por si, o meu temperamento colérico, que já é, né, de liderar, já é de tomar frente, é automático já, né? Então, e a questão da vida também, né? Que a vida sempre me ensinou a me virar. Mas, assim, eu estudei durante um tempo, assim, verso por verso, palavra por palavra, porque estava com a necessidade de entender. E eu realmente fui, assim, com o coração muito aberto a Deus, nesse texto. E Deus falou bastante comigo em muitos aspectos. Mas você pode ver, no meu entendimento, né, nos estudos que eu fiz em oração, que esse texto ele fala muito para a esposa, mas ele fala, eu vejo assim que o corpo do texto é para o marido. Ele dá toda uma explicação de como o marido deve amar a esposa. E, gente, não é fácil. Não é fácil a gente amar o próximo, né? Imagine a esposa, tem todo um primeiro momento que você se encanta ali pela pessoa, né? Tanto a mulher quanto o homem, mas ele não é fácil. Então, assim, ó, o que que eu entendi desse texto? Efésios 5, como a gente falou, ele inicia orientando como a gente ser como Cristo, né? E aí, deixa eu ver aqui, em Efésios 22, ele pede para a esposa ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Que a gente precisa aprender a ser submissa a Deus, para então a gente saber o que é ser submissa ao marido. Então, para mim, no meu entendimento, a gente precisa primeiramente entender como é ser submissa a Deus, como é depender de Deus. E esse submissa é uma subordinação, é obedecer, é você realmente depender do Senhor. Se você não aprende a depender do Senhor, a obedecer ao Senhor, nós mulheres, esposas, não vamos aprender a ser submissas com o marido. Primeiramente, a gente tem que aprender a ser submissa a Deus, para então a gente poder obedecer. Eu vejo ali depois, no verso 23, né? No 24, 25, desculpa. Que maridos, amai a vossa mulher. Aqui eu vejo uma grande dificuldade, tá? Porque o que é amar? Essa palavra amai, para a gente aprender o que é esse amai, a gente tem que ir lá em Coríntios 13, 7. Vamos lá em Coríntios 13, 7. A gente estudou, né, sobre, e aqui tem, para mim, tem a lista de o que é amar. Amar. Coríntios 13, 7 diz assim, ó. Cadê ele? Então, assim, ó. Vamos lá, desde o verso 4. O ágape, que é aquele amor que a gente estudou, que é o amor sacrificial, que é uma escolha, né? Esse amor é o ágape, o sacrificial, que não é aquele que você ama com, como é que fala, porque você tem algo em comum. Não, é uma escolha, é o amor sacrificial. Então, o ágape é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbe, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, esse verso 7 que eu quero colocar. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Gente, vamos falar bem a verdade. Para o homem é fácil tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar da esposa. É É, difícil. é o que Jesus fez, né? Jesus passou por tudo isso aqui, ó. Jesus foi
paciente, foi benigno, o amor, né? Não tinha ciúme, né? Não se ufana, Exato, não se soberbece. Então, lá em Efésios, ele fala, né? Para ser como Cristo, né? Como Cristo exato. amou. E eu acho que esse é o ponto difícil para o homem. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, né? Cristo, ele nos amou assim de uma forma, deu a vida por nós, né? Nós Eu somos vi a uma igreja. vez uma mensagem do pastor Silas Malafaia falando sobre. E eu até, se eu achar, eu vou mandar aqui no nosso grupo. Gente, ele fala assim, se você estudar Efésios 5 e tal, né, esse ponto que a gente está estudando, você vai ver. É para o homem, muito mais para o homem do que para a mulher. Porque, ó, quer ver? Ó, vai lá em Isso. Tito 2, 4 e 5. Vamos lá para Tito 2, 4 e 5, que também é uma orientação do papel da mulher no casamento, né? Irmã Nayara, e o de Coríntios que a gente leu, qual foi o capítulo de Coríntios? 13. Coríntios 13, 1 Coríntios. 13, 1 13. Coríntios 13, 7. Tá bom. Tito 2, 4 e 5, eu coloco aqui como uma extensão do capítulo, do verso 22 ali de Efésio. Lê lá para nós, Mayara, por 2, favor. 4. E 5. Para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Na minha tá assim, ó, para que as mulheres casadas amem ao marido e seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa e bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aqui, qual que é o papel da mulher? Primeiro, a integridade moral dela, que eu consigo entender, né? Tito Que... do 4. Oi? O Qual que é irmão o já... Tito 2, 4 e 5. eu estava no 1 e não achava. Tá. Não, Tito 2, 4 e 5. Aham. Primeiro ponto que ele pede aqui pela questão moral. Eu entendo, né, ali quando fala seja sensatas, honestas, né, bondosas, questão moral, mas assim, ó, cuidem da casa de vocês, né, tenham bom senso, né, no dia a dia, ali para ser sensatas e sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora, pessoal, vou colocar aqui. Por que que eu entendo que Efésios ele tem uma um grande apelo para o público masculino? Ali na Igreja do Portão, eles estão tendo aqui na Igreja Adventista do Portão, toda segunda-feira, uma manhã, nesse horário aqui que nós estamos, só para os homens, né? E qual que é o intuito? Que os homens vão no culto, é uma coisa rápida, objetiva, como a gente tenta ser aqui, mas para que os homens retomem o seu papel, a sua figura masculina, né? Porque, infelizmente, retomem o seu papel no culto familiar, né, de manhã, retomem o seu papel no culto de noite com a família, na liderança da sua família, porque o papel do homem, desde lá do Éden, gente, o que que é? É prover. O papel da mulher é deixar que o homem seja o provedor. A gente sabe que muitas casas, muitas famílias não é essa a realidade 100%, né? A gente tem o ideal e a gente tem o real, então a gente tem que lidar com isso no real, né? Então muitas mulheres também participam da provisão, mas por que que é tão penoso, eu acho, que o papel hoje da mulher na sociedade? Porque o homem deixou de ter o seu papel como provedor. Não só como provedor, como líder, né? Às vezes o homem ele tem o papel de provedor e ele larga o resto. Ó, eu estou provendo, estou dando, agora me deixa. E ele larga, filhos, com certeza vocês conhecem inúmeras pessoas assim, larga filhos, larga tudo, é a mulher que se vire. A mulher, por sua vez, também, por conta disso, né? Ela se integrou no papel masculino também. E aqui eu vou falar com propriedade minha, né?
Quando eu casei, eu acabei tomando para mim esse papel, mesmo sem saber, mesmo sem querer. Como eu falei, por quê? Porque, cara, foi a minha vida, né? Eu só dei continuidade me virando, né? Então, eu tive que aprender e aprendo todo dia, né? Eu acho que o William pode falar com mais propriedade, ele já verbalizou isso para mim inúmeras vezes, que eu já mudei bastante nisso. E eu vejo assim, a minha referência, quando eu falo que eu vejo, como diz, a maior noção de que você mudou é os outros falar, não você, né? Mas eu tenho muita noção de que eu mudei, porque quando vai ter uma situação, eu vejo como eu seguro o meu eu. Por isso que eu falo, falo que eu mudei bastante, porque eu vejo como eu tenho segurado o meu eu, para muitas vezes não tomar rédeas, não tomar frente da situação e permitir que o meu marido tome, né? Então, esse é o nosso papel, cuidar da nossa família, mas sobrecarrega a mulher muitas vezes. Quando ela tem que chamar para fazer o culto, quando ela tem que tomar iniciativa para fazer alguma coisa, a gente vê isso, infelizmente. E esse papel do homem, ele é extremamente significativo. Tá? Eu quero que vocês abram lá em 1 Pedro 3,7, por favor. Pode ler para nós, Mai? Ou Maria Luísa também. É que a Mai está com uma versão que eu gosto que ela leia lá. 3:7. Quer ler, Maria Luísa? E 1 Pedro 3, o título da minha Bíblia, ele fala assim: a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Tá? Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida, Maria, do capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, por gentileza. A vida exemplar, né, cristã, deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que ele ainda não obedeça, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar os vossos honestos comportamentos, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido e incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, e é de grande valor diante de Deus, pois assim também é que a si mesmas se ativaram, Ataviariam. ataviaria outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, e seu próprio marido. Assim fazia Sara, obedeceu a Abraão, chamando, da qual se tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, da vida, graça de vida, para que não se interrompam os vossos corações. As Olha vossas só. orações. Lê para nós o verso 7 da tua versão, Maiara, por gentileza. Maria, você põe no silencioso, por gentileza? Lê lá, Maiara, verso 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e, por isso, deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Aqui, para mim, tem um ponto bem importante, né? Aqui, o que ele fala novamente? Você pode ver que a tecla que bate da mulher é assim: obedeça ao seu marido.
Obedeça ao seu marido, né? Seja submissa. É o que fala em Efésios e aqui e Pedro. Obedeça ao seu marido. Esse é o ponto que bate para a mulher. E para o homem, ame a sua esposa. Parece simples, né? Mas é o amor ágape, é o amor assim, ó, sacrificial. E eu vejo que esse é, assim, a Bíblia bate bastante nessa tecla. Para mim, quando fala aqui, ó, maridos, né? Vocês, veja bem, tenham discernimento, saibam discernir. A esposa, ela é a parte mais frágil, trate com dignidade, né? Por quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Para mim, aqui é quase que uma ameaça, entendeu? Ó, se vocês não cuidarem, não tratarem decentemente da esposa de vocês, né? Que é a parte mais frágil. Deus não vai ouvir as orações de vocês, porque vocês não estão fazendo o que tem que ser feito com elas. Vocês são o sacerdote, vocês são a cabeça, é de cima para baixo. Não que a mulher seja inferior ou foi feita no sentido menos do que o homem. Não, mas é o papel, é a função. Ela foi feita do mesmo lado do homem, mas com uma hierarquia. Eu sempre imagino o homem aqui, quando fala homem, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu sempre, não sei se vocês já viram um quero-quero, um gavião, uma águia, com aquelas asas grandonas assim, em cima do seu filhote. Eu não sei, ou em cima da família, assim, do ninho. É assim que eu imagino o papel do homem. Ele tem que ser essa ave que cobre com as suas penas, assim, a esposa. E debaixo da esposa, os filhos. Debaixo do homem, a esposa e os filhos. Tem até uma imagem com guarda-chuva. E a mulher, gente, ela só vai conseguir ser submissa ao marido, ela só vai conseguir obedecer ao marido a partir do momento que esse marido exercer esse amor por ela. Pode ver, a mulher, ela define o humor da casa. É a mulher que define o humor da casa. Se vai estar tudo bem, se a mulher está com um mau humor, a casa toda perece. O homem não. O homem, se está de mau humor, a mulher ainda consegue dar um jeito, né? E levar para uma outra direção. Agora, se a mulher está com mau humor, a casa toda perece. E quem que normalmente, muitas vezes, define o humor da mulher? É o marido. Então, e para mim, é muito, começa de cima para baixo também, na questão hierárquica, tá? Se o homem não consegue amar a mulher, como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida dele pela igreja, e aqui entra inúmeras coisas, grosserias, cuidado, provisão, sacerdócio, né? A questão espiritual, aqui eu estou falando, de chamar a família para o sacerdócio. Uma vez eu vi uma pesquisa, eu não lembro os números, tá? Mas era mais ou menos isso, eu não lembro exatamente. Mas eu vi uma pesquisa falando que quando a mulher leva a família para a igreja, em torno de 10 a 20%, mais ou menos. Eu não lembro exatamente, mas era algo assim. De 10 a 20% permanecem na vida adulta na igreja. Quando o homem leva a família para a igreja, mais de 90%, é tipo quase 100% certo que os filhos vão permanecer, a família vai permanecer na igreja. Por quê? Porque o homem tem esse papel, não a mulher. A mulher, ela está agregando algo no papel do homem. Ela não deve tomar o papel do homem. Hoje, o que acontece muitas vezes é que as mulheres lideram a vida espiritual das suas famílias, porque o homem não está tendo essa capacidade. Não porque ele não tem a capacidade, porque Deus deu para o homem esse papel, mas porque eles não querem, porque eles estão sendo desmasculinizados.
pela sociedade, pelos filmes, por tudo. Eles não estão tomando o seu papel. Infelizmente, os homens, eles têm, às vezes, quando têm, né, feito o seu papel de provisão, provisor do lar, ó, estou sustentando aqui, e pronto, acabou. E esquecem o lado mais importante, que é o sacerdócio espiritual. Para mim, o papel do homem, assim, de uma forma resumida, é o sacerdócio dentro de casa, tudo mais, o mais importante, o espiritual, e a provisão. E muitos estão fazendo uma malha mal. Então, assim, como que a mulher ela vai se sentir segura de largar a corda se ela não tem um marido que seja firme ali? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, até se alguém quiser comentar alguma coisa, eu sei que a Simone tem bastante coisa para agregar nisso também. Mas assim, como que uma mulher vai se sentir segura com um homem que provê ou que provê mais ou menos ali, mas que o resto ele deixa a desejar muitas vezes? Ou que ele tem, uma hora ele é, outra hora ele não é? Como que ela vai se sentir segura? Não vai. Ela tem que se sentir firme naquele porto seguro. O homem tem que ser o porto seguro da mulher, da casa, dos filhos. Ele tem que ser ali a referência de autoridade máxima e suprema. E muitas vezes ele não está exercendo esse papel. Ora, eu vejo assim, eu vou falar generalizado, e vocês, por favor, me corrijam se eu estiver falando besteira. Muitas vezes o homem, ele deixa à mercê da mulher tudo, né? E aí, às vezes ele quer tomar, não, agora eu vou ser homem. Opa, beleza, vai ser homem. Mas de repente ele sai de volta. Ele tem aquela estabilidade, ele não é firme, ele não é regular. Você fica perdido. Ou então, tem preguiça. Porque assim, ó, vamos falar bem a real, português bem claro. Gente, é muito mais fácil você sair, trabalhar e voltar e ter tudo pronto. Aí você, o que eu vejo muitas famílias, tá? Assim, muitas famílias ao meu redor. O cara vai, trabalha, traz o sustento, chega em casa e vai assistir televisão. Gente, é muito mais fácil. Muito mais fácil. E hoje é muito mais fácil ser homem do que mulher. Porque, infelizmente, a mulher puxou para si, ou por temperamento, e eu acho que temperamento ajuda nisso, sim, mas eu acho que muito mais pelo papel que o homem não está fazendo na sua casa, nas suas casas, nas suas famílias, ele puxou muito, a mulher puxou muito para si isso, principalmente a mulher cristã, que sabe a necessidade de ir na igreja, de ter um culto pessoal, um culto pessoal, um culto familiar, à noite, um culto familiar de manhã, à noite. Sabe a necessidade que tem no mundo que a gente vive dos filhos permanecerem nos caminhos do Senhor. Os homens, infelizmente, por N motivos, e muitas vezes eu vejo nos lares de amigas, a reclamação é a mesma. Os homens sendo negligentes, ou por facilidade, comodismo, ou porque não sabem, porque não querem. E aí, onde que entra um ponto que eu acho que é fundamental? Primeiro, o homem entender isso. E a mulher entender o seu papel. Só que a mulher só vai conseguir se pôr no quadradinho dela a partir do momento que ela tiver a total segurança no homem, como nós mulheres devemos ter em Deus. Se nós não aprendermos, mulheres, termos a total submissão ao Senhor, porque essa é a comparação no verso 22. Mulheres, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Se você não aprender esse primeiro passo, ser submissa, completa, integralmente ao Senhor, desculpa,
que é um crescimento, se você não entender isso, você não vai conseguir ser completamente, totalmente submissa ao seu marido. Todavia, porém, entretanto, o teu marido tem que fazer esse papel de segurança, como o Senhor faz na tua vida. Senão, não dá. Não, você não vai conseguir. Um marido instável, variável, um marido que não se posiciona, que não toma as rédeas, o sacerdócio do seu lar, gente, não tem como você ser completamente submissa, porque você vai ter insegurança. E para Deus você não tem que ter insegurança. Por quê? Porque Deus é firme no que ele fala. Quando Deus promete, Deus cumpre. Não tem muitas vezes, não sei se vocês, mas assim, eu muitas vezes eu já briguei com o Senhor, falo com o Senhor, e às vezes vem a palavra de Deus e fala assim, ó, eu prometi isso, tá aqui. E eu, gente, Maiara, eu me agarro naquela promessa de Deus, cara, e não largo. Não largo. E é assim que a gente tem que fazer com as coisas de Deus. Se Deus deu uma promessa para vocês, se Deus deu um caminho, eu vou dar um outro exemplo também. Por exemplo, Deus pede para você fazer algo, tá? No meu caso, quando Deus me direciona para algo e é algo assim bem significativo, uma mudança. Eu falo, Deus, eu quero 3 sinais. 3 sinais, não porque eu estou provando ao Senhor, mas porque eu quero ter certeza que isso é do Senhor, que não é da minha cabeça, não é do meu achismo, não é do meu querer. Se o Senhor me dá esses 3 sinais, assim, se ele cumpre, e eu vou naquele caminho que ele orienta, e aí começa a dar problema, eu me agarro naquilo, eu falo, ó Deus, o Senhor deu o sinal, o Senhor falou que era aquilo, agora não me deixa aparecer aqui. E aí eu tenho propriedade para cobrar de Deus. E, gente, Deus não deixa a gente perecer. Porque é uma confiança extrema. Se você não confiar em Deus, gente, você vai confiar em quem? Não tem, pelo menos na minha visão, não tem como. Dinheiro vai e vem. Pessoas decepcionam. Eu mesmo me decepciono. Imagine os outros. Pessoas te decepcionam. Se você não puder confiar num caráter íntegro como o de Deus, não tem como. Mas é o que a Bíblia fala. Confia, né? Seja submissa, se permita a obedecer. E obedecer é tipo quartel. Sim, Senhor. É claro que não é no sentido legalista da palavra, mas é no sentido de confiança, de você entender quem é a hierarquia em casa e que ele vai tomar conta. Tem uma amiga que a Simone, né? A gente conversou já bastante sobre isso. E uma coisa é real, ela fala assim, e eu já vi outros terapeutas falar que assim, o homem, ele não tem que trazer problema para casa, ele tem que resolver. O papel do homem não é ir lá choramingar para a esposa. Ah, porque tô com problema no meu trabalho, tô com... Não. O papel do homem não é ir choramingar para a esposa. Ele tem o problema, ele vai, ele peita, ele resolve. Depois que ele resolve, ele pode abrir para a esposa. Mas primeiro ele tem que ir lá, ele tem que ser masculino. Ele tem que ir lá e resolver, né? Então, é isso que eu aprendi com esses versos, pessoal, tá? Que a gente Mas só vai conseguir realmente ser submissa, obedecer ao nosso marido, como a Bíblia pede, quando ele aprender a nos amar, de uma forma que tudo suporte, nunca desista da gente, tudo suporte com fé, esperança e paciência. E isso é muito difícil. E Deus dá um alerta, ele fala assim, se você não tratar a tua esposa assim, eu não vou escutar a tua oração. Lá em 1 Pedro. Se você não entender que a mulher, ela é mais frágil, e você não aprender a amar ela, a respeitar ela, a tudo suportar ela, aguentar ela com fé, com esperança e paciência, como diz Efésios, eu não vou ouvir a tua oração. Então é quase que uma troca, né, que Deus tá pedindo para o homem. E ele dá uma ênfase muito grande no papel masculino do homem. Ele pede sim para a mulher
ser submissa ao marido como ao Senhor. Mas o homem precisa fazer o seu papel, porque a mulher nunca, eu acho que pessoa, né? Vamos dar um exemplo. Eu acho que a pessoa nunca vai confiar em alguém que não lhe passe segurança. Isso é uma coisa básica. Ninguém vai confiar em alguém que não lhe passe o mínimo de segurança. Não vai. E se passar o mínimo de segurança, vai confiar, mas já tendo o seu plano ali para resolver, porque a pessoa passa o mínimo de segurança. E para finalizar minha fala, pessoal, a pessoa que tem dificuldade, como eu, no meu matrimônio, tá? A nossa família disfuncional, que nunca deu exemplo do que é um papel homem, um papel mulher, qual é a forma? Porque não é fácil, tá? Qual é a forma de arrumar isso? Ou de deixar menos pior? Terapia. Terapia conjugal, terapia familiar, terapeuta cristão. O homem, ele tem muita dificuldade de procurar terapeuta. A mulher é muito mais fácil, porque a mulher, ela tende a falar, né? E a terapia da mulher já começa muitas vezes com amigas, né? Porque é só esse processo. Só que o problema é que você, quando você fala com amigas, o que que elas vão fazer? Elas vão tomar as dores para si. É isso mesmo. É, ele não faz, é isso. Larga. Ou, se não falar para separa, vai descer o cacete no marido. E não é isso que a mulher tem que fazer. As amigas, elas têm. E esse é a dificuldade da amiga. Por isso que é importante, é fundamental a terapia. Porque a terapeuta cristã que entende o conceito, ou o terapeuta cristão que entende o conceito bíblico, ele vai direcionar, ele não vai ajudar você a falar mal do teu marido. E ainda, além de falar mal do teu marido, falar do dela. É porque o meu também faz isso. É, larga mesmo. Ah, não dá. Não dá porque a Bíblia fala que se, né, vai distorcendo a palavra de Deus e vai levando. Eu tenho caso assim, conheço caso assim que fala, larga mesmo, amiga, larga, porque Deus não te fez. Usa a Bíblia, Deus não te fez para sofrer com esse homem. É claro que aqui, pessoal, eu não estou falando de abusos sexuais, abusos emocionais, né? Porque muitas vezes abusos físicos. Isso destrói um ser humano. Não precisa ser mulher para ter isso, para destruir, mas sobretudo a mulher, que é mais frágil, né? Eu não estou falando nesses contextos extremos. Nesses contextos extremos, de abusos físicos, principalmente, e emocionais, eu acho que, infelizmente, a mulher tem que sim tomar o rumo dela e se separar. Mas até nesse contexto, a Bíblia tem aí um direcionamento, que daí eu não vou entrar aqui, né, por causa do tempo, mas aí a Bíblia fala, se separa, mas fica no teu canto. Não vai contrair outro matrimônio, a não ser que ele contraia, aí ele vai adulterar, aí você tá livre. Basicamente, assim, de uma forma resumida, é isso que a Bíblia fala sobre. Mas, eu tô falando de gente normal, tá? Que não bate em mulher, que não agride, que eu tô falando de gente que tem problemas normais, tá? Procure em terapia se tem essa dificuldade, porque é o caminho. Se você não faz isso, você vai cair no teu ciclo vicioso, tá? Você, eu não, o homem tem muita dificuldade. Eu vou lá, fala uma vez por mês, uma vez por ano, e fica andando na esteira. Corre, corre, corre na esteira, mas não sai do lugar. E aí, Deus não vai ouvir as orações dele, porque ele não está sendo o sacerdócio. E finalizando a minha fala, eu imagino, gente, Deus cobrando da figura desses homens. Quão pesado, eu não sei como vai ser o jugo de Deus para os salvos. Para os ímpios, eu sei que vai ser justo e vai ser penoso. A Bíblia fala, né, em Apocalipse 20. Mas, assim, como vai ser pesado, eu acho que eu não sei como vai ser esse julgamento de Deus para os homens, até para os salvos. Eu fico imaginando, porque Deus é justo. Deus chegando assim para os salvos, falar: legal, que bom que você está aqui, né? Você aceitou a minha graça, mas cadê teu filho?
Cadê tua filha que você tinha que levar ao sacerdócio? Ser sacerdote não está aqui. Cadê o teu filho? E essa cobrança, gente, eu sempre falo pro meu marido isso também. Eu dou meu sangue pela vida espiritual dos meus filhos, que é o meu principal foco. O resto é resto. O resto vai agregando, vai indo conforme dá. Agora, para mim, a vida espiritual do meu filho não adianta meus filhos se tornar o presidente dos Estados Unidos, mais bondoso, mais caridoso, que mais fez, o presidente do país mais poderoso do mundo, e não ir para o céu. Aí eu fracassei. Só que eu, Maiara, tá? Se um dia um filho meu faltar, eu vou falar para Deus, Deus, até na minha falha eu dei o meu melhor. Até nos meus pecados, até falhando, todos os meus erros, erro por erro. O Senhor sabe que nunca foi negligência, foi dando o meu melhor. Agora é quando Deus chegar para esses homens e faltar um filho, a cobrança vai ser pesada, gente, porque esse não é o papel da mãe. O papel da mãe é agregar, esse é o papel do homem. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre. E se tem dificuldade, procure terapia cristã. Marido, se tiver algo que você quiser falar, vou lhe dar a voz também, não sei se você está aí, mas pode falar, tenha teu papel. Tudo que eu tinha para falar sobre, eu falei. E se alguém quiser comentar também sobre, né, vamos falar. Ainda temos alguns minutos, desculpa, pessoal, mas é isso. Desculpa o tempo, né? Algum comentário? A gente não vai ouvir a voz do rapaz hoje, sabe? Não tá por Do aí? William, não sei se ele não sei se ele está se arrumando, ele deixa para gravar, não sei se ele está se arrumando, mas Aham. se alguém também quiser falar. Mas é interessante, né? Isso eu marquei tudo aqui para mim poder estudar mais esse assunto e é importante. Eu vejo isso aconteceu na minha vida, várias situações, e eu vi que quando eu comecei a estudar a Bíblia vai nos direcionando, né? E a gente vai tendo mudança, mas é através do estudo. Não adianta não tem outra forma de a gente ter mudança na vida se nós não estudarmos a palavra. Quanto Estudo e menos nós, terapia cristã, irmão João. Estudo e quanto menos, terapia cristã. quanto menos nós estudar a Bíblia, menos nós vamos ser mais carnal, né? Nós não vamos fazer por amor, porque aqui nós vemos aqui que não é uma troca. Deus ali mostra aqui claramente que não é uma troca, é por amor. Sem amor nada valerá. Deus não está trocando a nossa salvação, né? Ah, você faz isso para ganhar a salvação. Não. Deus coloca ali, né? É por amor. Se você não fizer por amor, nada valerá. Assim diz a palavra, né? Então ele não está fazendo uma troca com a gente, é por amor. E assim nós vemos que o casamento também é por amor. Se a gente não fazer por amor, não fazer por obrigação, não tem sentido o casamento, né? Aquilo que a gente vai fazer para a esposa ou a esposa vai fazer para o marido. É vice-versa, né? Então, cada um tem seu papel, cada um tem seu papel, Deus designou cada um fazer o seu papel aqui, e a gente tem que, né, apegar nisso e colocar em prática mesmo, né? Porque isso não é nós que eu vou fazer isso, não. É através do Espírito Santo nós vamos estudar e o Espírito Santo de Deus vai nos moldando. E o amor vai crescendo dentro de nós. Porque nós já, não sei, antigamente, você pode, eu falo antigamente, né? Mas aqui, quando Paulo escreveu isso aqui quando Pedro escreveu, Paulo escreveu, isso aqui, na época, a situação das mulheres era pior, né? Os homens eram muito brutos, né, com as esposas, né? Hoje já tem uma diferença muito grande sobre isso. Eu lembro que eu fui criado na pancada, né? Então, O homem, é que na verdade eu acho que naquela época era melhor posicionado, mas a questão, não sei, de grosseria, coisa assim, eu vejo hoje muito ativa ainda, em muitas famílias.
Mas eu acho que a mulher era mais colocada no seu papel, né? Você vê que é tudo sempre ao extremo, né? Pois é, Eu até inclusive. quero deixar um último verso com vocês. A gente falou bastante dos homens. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, assim, pessoal, muita coisa está nas mãos nossas. Nas mãos nossas, ai que bonito. Nas nossas mãos. Muitas coisas estão nas nossas mãos. A gente viu lá em, acho que Pedro, falando, né, 1 Pedro 3, que muitas vezes a nossa atitude vai mudar os nossos maridos. E eu acrescento com propriedade bíblica as nossas orações também, juntadas com as nossas atitudes, tá? E vice-versa, os maridos também, né? Então, assim, o papel de edificar a nossa casa está na nossa mão. Mas muitas vezes o papel salvífico está na mão do sacerdote, dos homens, né? Eles têm que realmente pegar isso e ir. E é isso, pessoal. Deu o nosso tempo. A importância também, né, irmã, de esse assunto ser estudado, o casal estudar esse assunto, né? Porque se o casal estudar esse assunto aqui, é top, né? Os dois vão conversar, vão dialogar sobre o assunto, vamos se aprofundar sobre o assunto. E isso é bom para os dois, né? Tanto o crescimento espiritual como o crescimento material. Porque, como muitas vezes, o marido faz lá fora e faz em casa. E muitas vezes a mulher faz em casa e faz lá fora, né? Então, ultimamente, muitas mulheres estão bancando a casa. Isso está acontecendo E o bastante. movimento feminista, ele é muito forte na questão de falar assim, lá o que a Bíblia fala, a Bíblia manda a gente ser submissa aos maridos. Gente, mas eu fico imaginando quão maravilhoso é você ter um casamento segundo o que a Bíblia fala. É claro que perfeito não vai ser, mas você poder ter ali, né, um cara que você confie 100%. Você segura firme e assim, cara, você vai, sabe? E você também ter o seu papel. Assim, claro que existe o ideal e real, como eu falei, né? E eu e meu marido, a gente está caminhando no real, focando no ideal. Não estamos no ideal, estamos bem distante. Mas a gente está caminhando no real, eu, pelo menos, a minha parte, acredito, William também, focando no real, no ideal. Quão maravilhoso vai ser o dia que isso puder ser concretizado o mínimo possível para ambas as partes. Porque é o ideal de Deus, gente. Beleza? Sim. Beleza. Maiara, meninas, algum comentário? Já deu o horário, a Maiara tem que levar o filho dela para a escola, Maria Luiz tem que trabalhar. Maiara, se manifeste. Não, acho que tá certo, foi bem colocado, mas eu tiro isso, ambas as partes, né? Muitas vezes a gente coloca, quando a gente às vezes até tá brava, isso é tua responsabilidade, mas você também não deixa fazer a parte, né? Muitas vezes a gente sabe, assim, como irritar, como diz ali o respeito, a não ser submisso, e acho que aqui ainda, nessa terra, do jeito que anda, e cada vez o inimigo, ele é astuto, ele sabe onde ele mexe. Então, assim, ele sabe onde pega, né? Principalmente, assim, a gente que às vezes tem um gênio um pouco mais forte, ou o marido tem um gênio mais forte, é usado isso, assim. Então, eu vejo que para chegar no ideal, assim, é só muita oração mesmo, querer muito, porque geralmente os de casa são os que a gente tem mais liberdade. Um dia eu escutei um negócio assim: você faria se fosse para uma pessoa de fora? Não, mas dentro de casa, como você tem uma certa liberdade, aí você faz. Então, assim, não é fácil, gente, não é fácil. Então, assim, tudo hoje que foi falado é bonito, mas na prática não é fácil. E a gente precisa, sim, orar, pedir a Deus, porque eu digo por mim mesmo, assim, ó, o William me conhece, ele sabe, assim, tipo, aqui eu consigo, e realmente vai, e daí daqui a pouco dá problema, por quê? Porque a gente né, já muda a situação ali.
Então, assim, a gente precisa muito realmente orar. A gente, como mulher, precisa muito entender essa submissão. Tem que ter, porque senão também muitas vezes a gente não consegue ser submissa e quer que o marido seja o sacerdote, entendeu? Então não tem como, é difícil. Então, assim, é fácil a gente falar assim, ai, ó, viu, marido? Ali na Bíblia Mas, está ó, escrito. Mayara, deixa eu te falar. Se você confia no teu marido e ele te dá segurança, tanto na questão de provisão, quanto na questão, em todas as questões, não, pode deixar que eu resolvo, porque o homem, ele tem que ser resolutor, não sei se é essa palavra, ele tem que resolver o problema, entendeu? Se o cara vai lá, não, pode deixar que eu faço. Gente, dá até um negócio, assim, se você, né? Tipo, marido, nossa, não, pode deixar, deixa que eu resolvo. Cara, se você vê que o cara toma a rédea da situação, te passa segurança, cara, você se automaticamente você se diminui e fala: "Uau, que homem, que marido, que cara, vai ser automático, Mas porque é é como isso. Deus é com a gente." Mas, Má, é isso. Só que quando é algo pra gente, de repente, daqui a pouquinho, você já toma o teu lugar de novo ali, e aí o marido também, entende? Eu entendo isso, assim, a gente como mulher, como é gostoso a gente ter isso. Mas às vezes a gente também dá uma travada neles, assim. Eu tô falando por várias experiências por dentro de casa e fora, que a gente vê. Até onde convém, eu acho o máximo, meu marido, mas aonde eu não quero, eu não dou essa submissão a ele. E aí é onde o homem também perde essa Ó, o situação. Então, que me ajudou bastante nisso, nessa caminhada? Eu bato muito nessa tecla, a terapia. Por quê? Porque quando você, o que eu percebi na minha caminhada? Quando você está em casa, né? Como você falou, você tem certas liberdades. Agora, quando tem uma outra pessoa, né? Não um juiz, não é nesse aspecto, mas quando tem uma outra pessoa de fora avaliando, e você faz terapia individual e em casal, a pessoa consegue apontar, primeiro que já na terapia você vai ficar quieta para o outro falar. Já começa aí o processo, que em casa dificilmente isso acontece. Então aí já começa, né? Na terapia um fica quieto, o outro fala. E assim também com o outro. E depois, ali, o terapeuta ele vai deixar com que vocês se coloquem, mas ele também vai colocar algumas observações, se é um terapeuta bíblico, cristão, que para mim isso é fundamental. Ele vai colocar ali e você vai pensar. E se doer em você, pode ter certeza que é ali que você tem que trabalhar. Se e, doer em você o que o terapeuta está falando, se for incômodo, desconfortável, engole, para, pensa, ora, porque alguma coisa tem. mas aí, Má, que você falou é interessante, mas infelizmente, não é a realidade de todo mundo de hoje, por exemplo, poder fazer uma terapia. E aí é onde dá problema, e hoje a gente vê o porquê de muita separação, enfim, né? Porque é bem isso, às vezes você consegue ajuda, e quando você não tem essa ajuda, que você não tenha condições de pagar um terapeuta, aí é onde dá problema, porque as pessoas, o ser humano, ele não vai abaixar a guarda, o ser humano, igual você falou, quando o terapeuta vai falar onde é o teu problema, engole. A gente não tendo terapeuta, você não engole. E aí é onde vem os problemas, né? Não Mas, adianta. Mai, o que eu, Veja assim, eu como sei que terapeuta. existem questões O terapeuta é monetárias, a Bíblia, exato. eu sei que existem questões monetárias que estão em jogo, mas assim, ó, quando você quer uma coisa, você dá um jeito. Eu sei que existem realidades financeiras, familiares, tá? Mas eu conheço, por exemplo, algumas famílias que têm realidades bem precárias financeiras, precárias mesmo. Mas quando quer fazer uma viagem, dá um jeito. Sim, mas aí, Má, você mesmo já São comentou. prioridades. Mas é igual você já comentou, muitas vezes, ou o homem ou a mulher nem aceita. Às vezes a parte da pessoa é tão forte assim de não, você acha, eu vou deixar uma pessoa não é Exato. manipular, mas mexer na minha vida? Não, eu sou autossuficiente. Então, assim, é difícil, gente. É igual o irmão É já muito falou. difícil. A gente precisa muito, pedir muito para Deus, olhar, ler, estudar, aprender na Bíblia e tentar viver melhor, assim, porque não é fácil. Se a gente, o Sabe tema o de que que hoje eu é bem vejo? forte, é real. Não, as pessoas hoje não querem abrir mão, não adianta. Sabe o que que eu vejo? Eu vejo assim, ó, dois caminhos nesse assunto que nós estamos, tá? Eu vejo o caminho menos doloroso. Aliás, desculpa. Eu vejo um caminho
mais fácil, doloroso, o outro também com dor, mas menos, e um pouco mais curto. Eu vejo o caminho da terapia, um caminho que vai mexer em muita coisa e vai doer para ambas as... Ó, e Primeira Igreja Batista tem psicólogas, a Simone colocou ali, ó. Tem psicólogas gratuitas que atendem casais. Eu vejo o caminho da terapia, um caminho que vai doer, porque vai mexer em muita coisa individual no casal, do homem e da mulher. Ali vai fazer um rebuliço, né? Um batidão ali. E só que assim, vai ser um caminho mais rápido. Vai ser um caminho que vai ajeitar os parafusos de uma forma mais eficaz e mais rápida. E o caminho sem a terapia, que é o que a maioria opta, né, por N motivos, N argumentos e condições também, que vai requerer muito você deixar o teu eu. E é um caminho que vai ser mais longo, mais doloroso, e é um caminho que tem um risco, para mim, na minha opinião, maior de divórcio. Porque, infelizmente, vai chegar uma hora que, às vezes, o casal, por mais que esteja ali na palavra, muitas vezes vai culpar o Satanás, vai culpar o capeta pelo aquilo que faz, né? E A aí gente vai chegar um para e depois momento vê. que não vai separar ou vai viver ali um tempo e tal, mas enfim. Mas é isso, pessoal. E eu quero dar um último exemplo que para mim é muito real, um exemplo de Efésios 5 ali, 22 ao 33, né? Que fala da esposa ser submissa e o marido amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Deus, a mulher, ela tem que aprender a ser submissa ao marido como ao Senhor. Deus, quando livrou o povo os hebreus, o povo de Israel, né, os hebreus do Egito, Deus primeiro passou segurança. Deus primeiro passou confiança, para então pedir adoração. Claro que o povo se corrompeu no caminho, tem tudo isso, mas o ponto que eu quero colocar aqui primeiro ele dá segurança, primeiro ele dá a salvação, ele dá a graça, ele dá as provisões, e daí ele pede a adoração. Assim também os maridos precisam fazer com suas esposas. É impossível qualquer pessoa confiar em alguém que passe o mínimo de segurança. Então a gente precisa, os maridos precisam muito entender isso. E as mulheres também, por sua vez, se o marido não está fazendo o seu papel como deveria, primeiro que ela tem que ir no Disque Denúncia, como diz, né? O pastor Luciano Subirá. Vai no Disque Denúncia, coloca tudo para Deus, coloca em jejum e oração. Às vezes vai perdurar anos, né? São escolhas. Às vezes a gente escolhe aquele marido e é o que tem pro resto da vida, e amém, então vamos correr atrás do prejuízo. Vamos orar, jejuar, ser mulheres sábias que edificam o lar. Não é fácil, mas Deus vai fazer a obra. Então vai no Disque Denúncia, as mulheres, fala com Deus, põe sobre o altar, não desista. Se ele não consegue, procure você terapia. Se você não tem condição, procure alguma igreja que ofereça terapia cristã. Mas vai atrás, lute pelo teu casamento, pelo teu homem, pelo teu marido, pelo sacerdote do lar, que ainda que não esteja desenvolvendo isso no lar, lute, não desista. Não deixe que fraqueje, não deixa Satanás destruir a tua família pelas tuas escolhas erradas um dia no passado, pelas decisões equivocadas. Deus, ele é expert em fazer do nosso erro grandes feitos. Claro que existe um preço a pagar e um processo a percorrer, mas não desista da tua família.
não desista. Vamos orar? E amanhã a gente dá continuidade. A gente pode continuar comentando sobre esse assunto amanhã. Vamos bom. orar? Oremos. Então, ó, só reafirmando aqui em Curitiba, tá? A Simone falou, na primeira igreja batista tem psicólogas gratuitas que atendem casais. Irmã Edna, pode orar por nós? Por gentileza? Posso sim, irmã. Estão me ouvindo? Sim. Senhor nosso Deus, nesse momento te agradecemos por mais uma noite que passamos sob teus cuidados e por mais um amanhecer. Um amanhecer que estamos aqui nos fortalecendo de alguns entendimentos que para muitos, né, para mim também, ainda não tinha entendido. E ainda falta muito, Senhor, para nós entender e chegar lá. Mas que o Senhor venha dar sabedoria para as mulheres, para que elas possam ser aquelas mulheres sábias da Bíblia, que identifica suas casas. E que o Senhor também possa abençoar os maridos, para que eles possam assumir o seu papel, para que o lar familiar seja um lar abençoado pelo Senhor, seja um lar cristão, um lar preparado para guardar a tua volta. Que as coisas entre marido e mulher, os problemas que surgem, possamos saber resolver com sabedoria dos altos céus. Que possamos procurar ajuda se estamos com dificuldade, para que não sejam os lares destruídos. Muitos lares se destroem por falta de amor, de orientação, de falta de Deus, falta da tua palavra. Mas que os lares, Senhor, sejam abençoados pelo Senhor. Os lares das nossas famílias, nossos filhos, amigos, irmãos. Muito irmão, Senhor. Não procura te buscar nesse momento de fraqueza, de dificuldade. É muito difícil. Mas o Senhor nos fortalece, nos dando sabedoria para que todos nós e ajudamos também a conseguir realizar esse papel familiar dentro dos seus lares, com seus filhos, que os filhos sigam o exemplo dos pais, uns pais amorosos, uns pais dedicados, que o casal seja isso, conforme a vontade, nos abençoa, nos dê um bom dia, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Sabedoria dos altos céus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom dia, pessoal. Até amanhã. Amém. Bom dia.